Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, agregar conteúdo técnico de qualidade e reunir tributaristas de todo o Brasil. Meu nome é Luiz Herrera, sou Relações Públicas, responsável pelo projeto Mulheres no Tributário, e hoje tenho a honra de entrevistar Ana Cláudia Otumi, ela que é advogada, sócia, fundadora da Otumi Advogados, doutora em Direito Econômico Financeiro pela USP, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, membro do Pract Council do International Tax Program da New York University, membro do Conselho de Administração da International Fiscal Association, chair da filial brasileira STEP, chair-elect do Financial Planning Standards e vice-chair do Women of IFA, né, do Networking Wing, Global Committee. Isso? Ana, eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua história, como você escolheu o direito, por que o direito tributário, e um pouquinho, né, do início da Otumi Advogados, porque hoje é uma referência, né, para nós mulheres tributárias. Então, gostaria de conhecer um pouquinho da sua história. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, em relação à faculdade de Direito, é interessante que eu fiz administração e direito simultaneamente. Na verdade, eu entrei em administração na Fundação Getúlio Vargas, e quando eu estava no segundo ano de administração, eu entrei em direito. E aí eu comecei a fazer as duas faculdades em conjunto. Quando eu terminei a faculdade de administração, que era um momento em que eu ainda estava na faculdade de direito, eu tinha algumas oportunidades profissionais e acabei, eu poderia ir para a área de marketing ou a área tributária de uma das então Big Six. As auditorias naquela época eram 6 as grandes auditorias, e eu fui para a área tributária, então, da extinta Coopers & Lybrand. E quando eu fui para a área tributária, primeiro eu avaliei naquele momento que seria uma boa maneira de combinar o meu conhecimento de administração e de direito. E realmente é uma decisão que se mostrou aí acertada. E com o tempo, com a evolução na carreira na área tributária, foi natural ir para a área jurídica, né? E eu gosto de advogar, eu gosto de olhar os problemas, tentar resolver problema, assim, realmente é algo que me dá muita alegria. E por conta justamente desse gosto pela advocacia, eu passei 17 anos como sócia do Tosini Freire Advogados, né, um dos principais escritórios aí que a gente chama de full service, porque tem todas as áreas, e eu era a chefe da área tributária, eu era head da área. Como head da área, eu confesso que eu tinha muito mais tarefas de gestão do que tarefas de advocacia. Então, a decisão de sair do Tosini Freire e começar um escritório próprio foi justamente nessa vontade de voltar a advogar o maior tempo possível, me dedicar à advocacia e às atividades acadêmicas, que são duas coisas que me dão muita alegria, muito prazer. Nós ficamos muito felizes de ter você como referência, né? É um mercado tão pequeno, e ter mulheres como você, como de fundadora, né, desse meio, e trazendo tanto conhecimento técnico, é muito satisfatório. Hoje você abordou na sua palestra, né, sobre tributação de investimento no exterior, e eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre os temas que você abordou. Bom, eu abordei basicamente o tema sobre 2 aspectos. O das pessoas físicas, porque hoje em dia as famílias brasileiras estão cada vez mais internacionais, e eu não estou falando só das famílias milionárias. Muitas das famílias aí de classe média já têm parentes que moram fora do Brasil, já vão fazer, já compram um apartamento aí pequeno em Miami, em Orlando, né? Já fazem investimentos em bancos que oferecem no aplicativo, né, investimentos no exterior. Então, eu acredito que essa parte de tributação de investimento no exterior de pessoa física precisa ser cada vez mais difundido,
para que os tributaristas e as tributaristas, né, principalmente, possam cada vez mais ajudar nessas demandas das pessoas aqui no Brasil. Então, eu expliquei quais são os principais aspectos da tributação dos investimentos brasileiros no exterior das pessoas físicas. E no caso das pessoas jurídicas, o que eu trouxe foi justamente tentar mostrar um pouco, muito rapidamente, o panorama do porquê a gente tem tão poucas empresas multinacionais brasileiras. O nosso sistema tributário não estimula a criação de multinacionais brasileiras, infelizmente, ela desestimula, né? E por isso que a gente tem grandes corporações que começaram como empresas brasileiras, que hoje são empresas multinacionais de outras origens. Então, a gente tem o maior IPO da história, né, de uma empresa ligada ao Brasil, que foi o Nubank. Quem abriu o capital foi uma empresa em Cayman, não o Banco Brasileiro. E as operações do exterior, né, estão todas subordinadas à holding fora do Brasil. A gente tem o Hotmart, que é uma potência na área de educação, cursos e tudo mais, né, fundado por empreendedores brasileiros e que sua sede hoje é na Holanda. Então, esse sistema tributário brasileiro acaba sendo muito danoso, muito pernicioso e acaba desestimulando aí que a gente tem a expansão de empresas multinacionais brasileiras. Com certeza. Isso é um grande desafio, né? Como a gente deveria superar esses desafios, né? Minimizando talvez essas burocracias, como você imagina que a gente conseguiria desmistificar essas burocracias para a gente chegar num mercado exterior pleno? Bom, acho que o principal aspecto negativo, dois principais aspectos negativos dessa legislação, o primeiro deles é que se houver prejuízo, eu não posso deduzir aqui no Brasil. Com isso, eu acabo pagando imposto sobre um lucro aparente, que eu não necessariamente tive. E o segundo aspecto é o que a gente chama de tributação automática, de eu ter que pagar o imposto no Brasil sobre o lucro auferido fora do Brasil, independente de trazer esse lucro de volta, independente desse lucro ser distribuído. Então, esses dois aspectos são muito, muito negativos. O que o Brasil deveria fazer não seria uma grande inovação, mas sim seguir o que outros países fizeram para estimular a internacionalização das suas empresas, né? Que é tributar o lucro das atividades empresariais só quando houvesse a distribuição desse lucro, né? Então, a gente pega, exceto no caso de paraísos fiscais ou no caso de empresas que não têm uma atividade operacional fora do Brasil, que é o que os outros países fazem. Só para ter uma ideia, a gente fez um trabalho recente com a Universidade de Hamburgo, então foi o IBDT, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, no qual eu sou professora, com a Universidade de Hamburgo, e muito embora a Alemanha tenha uma população, 40% da população brasileira, o PIB alemão é 3 vezes o PIB brasileiro, muito por força das companhias alemãs que estão presentes na maior parte do mundo. Então, a Alemanha adotou políticas fiscais que estimulassem a ida das empresas alemãs para outros países. A mesma coisa os Estados Unidos, né? Ou seja, os países buscam aumentar a sua influência aí no plano internacional por meio das empresas também. E o Brasil não faz isso, né? E o Brasil acaba usando muito pouco essa potência que ele tem. Você acredita que com a reforma tributária, né, esse projeto de lei que vai ser instituído, né, a gente tem essa esperança, ele ajude também com essa comercialização no exterior? Olha, eu acredito que a reforma tributária, ela simplifica o ambiente de negócios no Brasil, fazendo com que o Brasil tenha maior atratividade para empresas multinacionais estrangeiras virem ao Brasil. Mas enquanto eles não mudarem essas questões de imposto de renda corporativo, mesmo com a reforma tributária que está em discussão, que é a reforma tributária do consumo, não haveria ganho do ponto de vista da internacionalização das empresas brasileiras. Claro, melhora muito a entrada de investidores estrangeiros no Brasil. Se a gente parar para pensar, nos últimos 15 anos, a gente perdeu fábricas muito mais do que ganhou, né?
Só que, em matéria da internacionalização, de ter mais empresas brasileiras se tornando multinacionais, ainda não são medidas suficientes. Muito obrigada, Ana Cláudia. É um prazer tê-la aqui, né? Principalmente como palestrante aqui do projeto. Você é uma inspiração para muitas mulheres. Eu gostaria de agradecer também a sua participação no podcast de hoje. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada.